quando nós pensamos em processos de aprendizagem, nós falamos de um processo cognitivo, como todo mundo sabe. Então, a gente está falando de memória, de atenção, de funções executivas, só que nós também não podemos tirar da nossa conta as emoções e o comportamento. Tudo faz parte desse processo. E considerar esse todo é garantir a melhor aprendizagem possível. Mas, Robson, quais são, então, os grandes prejuízos que uma pessoa com TDAH tem? Bora lá, separei aqui pra gente. Nós podemos dividir os prejuízos em dois grupos que depois eles vão se desdobrando em outras coisas. Cognitivamente falando, a criança com TDAH tem dois prejuízos maiores. No controle atencional, então na hora de controlar a sua atenção, ele tem um déficit. Não é que a criança com TDAH não tenha atenção. Ele tem atenção. O que ele não consegue é controlar a sua atenção para mantê-la concentrada por muito tempo. Esse tipo de atenção nós chamamos de atenção concentrada, quando eu fico muito tempo atento a uma coisa. Dentro dos estudos científicos e neurocientíficos, nós dividimos a atenção em vários grupos. Atenção dividida, atenção alternada e atenção concentrada. Ou atenção sustentada, também é um nome possível aí. Essa é a característica da atenção que me faz ficar um longo período de tempo focado em uma atividade. E é isso que essa criança tem dificuldade. Ficar um longo período de tempo focado. E agora pensa aqui comigo rapidinho. Para a aprendizagem, não é necessário ficar focado durante um bom tempo, prestando atenção, enfim, acompanhando o processo? Olha o tamanho da dificuldade que nós temos aqui. Então, não é que a criança com TDAH não tem atenção, tá? Ela só tem um déficit na atenção, na área da sua atenção concentrada. Lembra disso. Outra área que tem muito déficit no TDAH é no que nós chamamos de funções executivas, que são um grupo de funções que são responsáveis por fazer um monte de atividades complexas nossas no dia a dia. Existem algumas teorias que explicam o que são funções executivas, mas tem uma que é uma das mais importantes e a mais bem aceita pela comunidade atualmente, que é o modelo Diamond de funcionamento executivo. Nesse modelo, nós entendemos que existem 3 funções cognitivas de base, 3 funções cognitivas, funções executivas que são primordiais e que fazem com que todas as outras funções executivas existam. Quais são essas 3? Controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional ou memória de trabalho. Controle inibitório ou inibição é a minha capacidade de resistir, de não ceder a uma coisa que está acontecendo. Sabe quando você vai numa loja, você vê uma coisa que você quer muito, você está quase comprando, você fala, não, mas espera aí, preciso guardar dinheiro, não vou precisar dessa roupa. Isso é controle inibitório, é a minha capacidade de resistir àquilo que eu gostaria de fazer. Ela é muito importante lá para o controle atencional, lá para a atenção concentrada, porque eu preciso ter o controle inibitório funcionando bem para que eu iniba tudo que está acontecendo à minha volta e foque na aula. Olha como é que a desatenção da criança com TDAH tem muita relação com o funcionamento executivo desse cérebro. Outro ponto que nós temos é a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar o pensamento e tudo mais. Esta não é afetada no TDAH. Mas a terceira dessa base, que é a memória operacional ou a memória de trabalho, essa sim tem muitos prejuízos no TDAH. O que é essa memória operacional ou memória de trabalho? É a nossa capacidade de reter informações curtas no nosso cérebro por um curto período de tempo, onde nós vamos, informações que nos façam executar atividades, que nos façam operacionalizar algumas coisas. Sabe essas informações curtinhas de, preciso pegar tal coisa ali? Bom, vou entrar dentro de casa, preciso buscar a chave que eu acabei de deixar lá. Essas informações de execução do dia a dia, de operação, de trabalhos do dia a dia, essas informações curtas que o cérebro não precisa armazenar, porque eu não preciso reter essa informação, só preciso usá-la para manipular alguma coisa no dia a dia. Isso é memória de trabalho, e ela falha muito no TDAH. E é isso que faz o seu aluno perder as coisas, não saber onde botou o lápis, não conseguir lembrar da explicação da tarefa, qual que é o passo a passo para ser feito. Memória operacional, ela é importantíssima no nosso dia a dia. E ela também tem bastante prejuízo no TDAH. E aí, essas 3
sustentam todas as outras. No TDAH, das 3, 2 têm prejuízo. E aí falha todo o resto. Organização, planejamento, sequenciação e um monte de outras funções executivas que são importantes. No TDAH, organização e planejamento falham bastante também. Crianças e pessoas com TDAH tendem a ser bastante desorganizadas. Às vezes é uma organização que até funciona na cabecinha deles, tô falando deles como se não fosse eu junto, né? Que até funciona na nossa cabeça, mas no prático do dia a dia, talvez não funcione. Essas dificuldades todas, este funcionamento executivo vai trazer alguns prejuízos na aprendizagem. Na desatenção, essa criança vai ter dificuldade de manter o foco numa tarefa específica. Lembra? Controle da atenção concentrada. Por isso ele fica desatento. Qualquer estímulo externo, qualquer barulhinho, qualquer coisa que chame a atenção, ele vai desviar. Tem uma outra situação importante para a gente pensar, é que o cérebro do TDAH, ele tem uma baixa produção de dopamina, mais baixa do que as pessoas neurotípicas. E isso faz com que eles precisem de mais estímulo. Quando o cérebro TDAH tem que fazer uma atividade que ele não gosta, ele tende a relutar a fazer essa tarefa. Porque o que faz uma pessoa neurotípica realizar uma tarefa chata é saber que ela vai terminar. Então, vou fazer logo e vou me livrar. No TDAH, com essa baixa dopamina, ele tende a não executá-la. E nós chamamos isso de paralisia do TDAH. Ele sabe que ele precisa executar, ele quer executar, mas ele não consegue executar. Olha que coisa. Já a hiperatividade deixa a pessoa inquieta, é um excesso de energia. E isso faz com que a nossa criança não consiga ficar sentada, prestando atenção na aula. Ela precisa se mexer, ela precisa andar, ela quer ir no pátio, ela quer ficar circulando pela sala, cutucando os coleguinhas. E tem uma coisa bem importante. Robson, meu aluno, ele é um TDAH do subtipo predominantemente hiperativo, ele não é do subtipo predominantemente desatento. Tudo bem. Porém, se eu estou muito agitado, se eu estou hiperativo, eu não estou prestando atenção em tudo que está, prestando atenção numa coisa específica. Eu presto atenção em muita coisa ao mesmo tempo. E isso me faz ficar desatento também. Eu tenho um nível de desatenção, pode ser menor, mas ele existe. E ele também atrapalha a aprendizagem. Outro ponto importante para a gente pensar é a impulsividade. Lembra da tríade de sintomas? Faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade para tomar as decisões. Ela toma decisão sem pensar na consequência, ela não analisa, ela atrapalha os colegas, ela interrompe o professor, ela faz as coisas rápida, ela tenta terminar o mais rápido possível, ela pula etapas. Tudo isso por causa do déficit desse controle inibitório, que faz com que ele tenha mais dificuldades aí de se controlar. É daí que vai vir essa impulsividade. Por fim, e não menos importante, problemas de memória. Dificuldade de lembrar as informações importantes, os prazos, os dados. Aqui é a memória operacional, tá? Mas a memória também, ela acaba sofrendo um pouco, porque eu preciso estar atento para que eu memorize uma informação e aí efetivamente eu aprenda. Aprendizagem, alguns autores consideram que é uma etapa da memória, porque eu só aprendo aquilo que eu efetivamente memorizei. Então, essa dificuldade de lembrar data, prazo, que parece uma desorganização gigante, é uma dificuldade que a memória de trabalho tem e a desatenção o ajuda a ter ainda mais. Vocês conseguem perceber o tanto de prejuízos que a gente pode ter numa sala, por exemplo, com um aluno? Vocês têm alunos assim? Me conta no comentário se vocês já passaram por isso, se vocês já têm alunos e atendem pessoas que têm essas dificuldades como um todo. E a gente tem que pensar numa outra coisa aqui, tá? Além disso aqui, todo esse prejuízo, todas essas questões e situações neurocognitivas vai trazer bastante impacto na aprendizagem. Se eu tenho essas dificuldades como um todo, é óbvio que a gente vai ter impactos, e esses impactos nem sempre são legais. Nos impactos que a gente tem, baixo rendimento escolar. É muito comum criança com TDAH não ter um bom rendimento escolar. Alguns ficam na média, da média para baixo, alguns têm muita dificuldade, é comum os relatos de reprovação. Alguns poucos alunos vão acabar conseguindo ser muito bons, eles acabam compensando com outras estratégias. Mas, via de regra, a maioria apresenta dificuldades de aprendizagem. Por isso que saber intervir e conhecer
como funciona o TDAH, entender as características e saber quais são as metodologias mais adequadas, é importantíssimo para a gente garantir que esse rendimento escolar não baixe tanto, que eu consiga deixar esse aluno num nível mais alto. Crianças com TDAH, pessoas com TDAH são extremamente inteligentes. O prejuízo está em não conseguir manter a atenção. Todo o aparato cognitivo está funcionando super bem, só que se eu não estou atento, não tem aprendizagem. Então a gente precisa dessas estratégias para que essa criança consiga aprender e ir num lugar muito mais legal. Esse baixo rendimento e muitas características do TDAH também vai produzir baixa autoestima. É muito comum criança com TDAH com baixa autoestima, inclusive desenvolvendo ansiedade e depressão depois, tá? Tem que ficar bastante alerta com isso. Por causa das relações sociais, essa criança sabe que não está indo bem na escola, ela tem a consciência, a dimensão, e isso atrapalha bastante o dia a dia dela, isso mina a autoestima dela. Além disso, dificuldade dentro de casa, dificuldade nas atividades cotidianas, então precisa de lembrete para tudo, mensagem para tudo. Por causa da impulsividade, tem comportamentos que não são aqueles que são esperados de acordo com o contexto, e aí acabam deixando as pessoas envergonhadas, eles acabam se colocando numa saia justa de vez em quando. E também a dificuldade de se sair bem na escola por causa dos impactos que afeta bastante essas crianças. Vocês conseguem perceber a importância da gente ter boas estratégias de intervenção? O quanto é importante a gente ajudar essa criança? Crianças com TDAH são muito inteligentes, mas a gente precisa ajudá-las a manter a atenção, a controlar a sua impulsividade, a gerir as suas funções executivas, para que essa criança consiga aprender de uma forma ampla e para ela conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Para isso, nós precisamos de boas estratégias, voltadas e pensadas especificamente para a criança com TDAH. Não tem como a gente usar qualquer coisa. A gente precisa conhecer as estratégias que funcionam para essa criança, testá-las, porque claro que nem toda estratégia que é específica para TDAH vai funcionar para aquela criança, porque cada criança é única. Então a gente precisa conhecer o que dá para ser feito, ir testando e vendo o que funciona e ir colocando na prática. Por isso, minha gente, separei 7 dicas e estratégias de como ajudar a criança com TDAH nas dificuldades que ela tem na aprendizagem. Vamos pensar um pouquinho juntos como que nós vamos trabalhar essas dificuldades como um todo. Anota aí, já pega seu caderninho para a gente colocar na prática. Eu separei várias dicas, tá? Lembrando que, como cada criança é única, tem estratégia aqui que talvez você tente com a sua uma e ela não funcione, então tenta outra. Tente várias estratégias para ajudá-lo, tá? Uma ou outra não vai funcionar, obviamente, mas entenda o perfil da sua criança, entenda como ela funciona, e aí você vai adotando ou adequando as estratégias de acordo com a sua realidade. Vocês estão prontos? Caderninho na mão? Todo mundo atentos? Sim, com certeza? Então vamos lá, hein? Presta atenção. Bora! Primeira estratégia, e para mim a mais importante, tá? Conhecer é fundamental. Não tem como você trabalhar com qualquer criança sem conhecê-la. Se for uma criança com TDAH, você precisa conhecê-la a fundo. Conheça a criança ou adolescente com quem você está trabalhando. Afilie-se a ela. Afiliação é um termo que nós usamos na psicologia para dizer desse bom relacionamento que nós podemos ter com as pessoas. A afiliação se refere ao efeito a ação de fazer parte, de unir, de estar junto. Então, quando a gente pensa na afiliação com a criança, nós estamos juntos. Nós precisamos entender quem é essa criança, como ela funciona. Não tem como eu adotar qualquer estratégia. Qualquer estratégia não funciona para qualquer criança. Porque não existe qualquer criança. Cada criança tem suas necessidades de forma muito específica. Ah, Robson, é muita criança, vou ter que pensar muita coisa. Gente, vamos ter que pensar muita coisa. Mas aí a gente precisa estar atento. Claro que eu sei que é um processo lento. A gente vai conhecendo a criança, vai se adaptando, mas nós precisamos investir em conhecer e se aprofundar nessa criança. Até para a gente saber como eu posso usar, que recurso eu posso usar para poder puxar mais a atenção dela, que coisa que para ela não funciona, que recompensas talvez a gente possa trabalhar com ela.
Então, se aprofundar em saber quais são as características dela, quais são as habilidades que ela tem. Crianças com TDAH também têm muitas habilidades, elas não são só problema. Eu falei para vocês as dificuldades, mas elas têm muitas habilidades. Quais são as habilidades que ela tem? Vamos promover essas habilidades. Uma coisa bem legal de você fazer com a sua criança é promover essas habilidades para ele ter a noção de que ele tem capacidade de aprendizagem. Às vezes é tão comum as crianças com TDAH serem tão rechaçadas pela dificuldade, todo dia um conteúdo novo, ela nunca consegue, nunca se trabalha algo que é bom para ela, algo que ela tem uma habilidade real, que cada vez mais ela entra naquela baixa autoestima de eu nunca vou conseguir. Então, potencializar essa habilidade, vez ou outra, ajuda a ter a certeza de que, ó, eu consigo. Isso vai ser bem importante para essa criança. Quais são as dificuldades que ela tem? Porque ela também vai ter dificuldades. Ali a gente falou, em linhas gerais, das dificuldades, mas cada criança tem sua dificuldade. Eu vi que vocês estavam falando aí nos comentários que tinham que trabalhavam com crianças com TEA, com DI. Então, se a gente tem uma pessoa com TDAH que ainda tem outras patologias, as demandas vão crescendo, muita coisa vai surgindo. Tem pessoa com TDAH que não tem tanto prejuízo em algumas áreas daquela. Tem pessoas com TDAH que tem muito prejuízo. Então, conhecer e reconhecer cada pessoa vai ser bem importante. E conhecer também quais são os limites. Quais são os limites que ela tem? Até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, quem é essa pessoa? Essa vai ser uma parte bem importante, tá? Como são os comportamentos dela? Que comportamentos ela tem? Que comportamentos ela não tem? Quais são os seus personagens favoritos? Usa isso a seu favor. Dá pra gente trabalhar um monte de coisa em cima dos personagens. Mas, Robson, eu vou me limitar muito trabalhando o personagem. Não, trabalhe o universo do personagem. Se a criança é muito fã do Bob Esponja, enfia um Bob Esponja em umas atividades, mas depois começa a usar o mar, o fundo do mar, como uma referência para ela. Só lembra ela que é o mar onde o Bob Esponja vive. E isso ela vai traçando links. E a gente vai ampliando o leque dela. Quais são as habilidades e os limites sensoriais que ela tem? Muitas pessoas com TDAH têm dificuldade sensorial. E aí a gente precisa conhecer para poder fazer a melhor intervenção possível, tá? Então, entenda também isso antes de efetivamente atuar com a sua criança. Conhecer é a parte principal. Depois que a gente conhece, aí a gente pode usar qualquer estratégia que a gente sabe que a gente conseguir por aí, que a gente vai conseguir adaptar para ela, ou já vai descartar, vai saber, não, para o meu aluno, isso aqui não funciona. Mas sem essa afiliação, não vai dar certo. Estratégia número 2. Vamos trabalhar a atenção. Criança com TDAH tem atenção? Sim, tem atenção, mas ela se perde muito rápido. A atenção focada, a atenção sustentada ou concentrada é o que mais falha. Então, o que a gente precisa fazer para ajudá-lo? Puxar a atenção dessa criança sempre que for necessário. Se você vê que essa criança está desfocando, vamos usar alguma estratégia para chamar a atenção. E estratégias diferentes. Use estratégias para evitar distratores em volta dela. Essas estratégias diferentes vão ajudar ele a manter o foco. Às vezes a gente tem o costume de ficar chamando tanto a criança, né, pelo nome, Joãozinho, Joãozinho, que Joãozinho não aguenta mais ser chamado desse jeito. Então a gente precisa pensar outras coisas que o ajude, até para não criar uma situação chata ou uma situação vexatória para ele dentro de sala de aula, porque ele sabe que ele tem algumas dificuldades no comportamento. Ele sabe que ele tem prejuízo na aprendizagem. E toda hora a professora chamando a atenção dele, é claro que mina bastante essa autoestima dele. Então, a gente pode pensar algumas estratégias para trabalhar a atenção. Vamos lá. Primeira estratégia. Ao invés de ficar chamando, gritando, Joãozinho, acende e apaga a luz da sala. Especialmente quando a sala inteira entrou naquele redemoinho de não prestar atenção, sabe? Apaga e acende a luz da sala. Ou diz frases como, atenção, todo mundo, vamos lá, turma. Você pode bater palma, só toma cuidado. Gente, vamos lá. Só toma cuidado para ver se não tem nenhuma criança com algum limite sensorial, especialmente na audição. Mas você pode, vamos lá, gente, para chamar a atenção das crianças. Você pode começar a cantar a musiquinha que você combinou previamente com eles. E se a sua criança tiver uma dificuldade muito pontual, você pode passar pela mesa dela e se aproximar dela para perguntar o que está acontecendo. Ou só se aproximar da criança e colocar a mão sobre o tampo,
mexer no lapisinho dele, que isso já faz voltar a atenção. Lembra de quando a gente era aluno? Até nas pós-graduações, na especialização? Quando o professor chega muito perto da gente não tende naturalmente a voltar a atenção para o professor? É isso, tá? Chegar mais perto do professor, do aluno, perdão. Utilizar no quadro giz ou marcadores coloridos para marcar partes importantes da tarefa. Sabe aquelas palavras ou frases que são chave, aquela parte que é crucial? Destaca isso de alguma maneira, que isso vai fazer com que o aluno volte a sua atenção. Nas provas, por exemplo, você pode grifar uma parte que é importante do enunciado, onde ele tem que prestar mais atenção, e isso vai ajudar essa criança a prestar atenção nas tarefas, nas atividades. No quadro, vai dar recado? Bota um marcador diferente para dar um recado para ele visualizar. Faça contato sempre com a criança. Olha nos olhos, foca ali no olhar dela, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil dela prestar atenção. E, minha gente, crianças nasceram, as nossas crianças hoje na sala de aula, que estão com a gente na sala de aula, nasceram na tecnologia. Não tem como a gente se livrar da tecnologia. Essas crianças precisam ter no universo delas tecnologia, e a gente tem que trazer isso, recurso multimídia, computador, projetor, música, internet, traga coisas desse universo delas para a sala de aula. Vamos fazer a aprendizagem e de encontro ao que elas conhecem já. A gente amplia o conhecimento delas e não insere conhecimentos só de forma forçada. Isso vai ser bem legal para as crianças. E toda criança adora tecnologia, né? Tem muitos recursos hoje de jogos, aplicativos, tem muita coisa legal que dá para vocês utilizarem com as crianças com TDAH, tá? Mais uma dica. Senta esse aluno o mais perto de você possível, ou mais perto de onde você passa mais tempo, e o mais longe de portas e janelas para evitar as distrações que não são necessárias. Eu sempre digo para o professor, você fica mais tempo no quadro, mais ali no meio, bota o aluno mais perto do meio para você estar mais perto dele. Se fica mais na mesa, ali perto da mesa, bota ele perto da sua mesa, bota ele num lugar onde você tem acesso fácil para ajudá-lo. Isso vai facilitar bastante a ele manter o foco e a atenção. Se a sua criança também não para quieta e ela acaba batendo em tudo, isso aumenta a distração dela e até dos colegas. Então, se a sua criança é um TDAH hiperativo ou um TDAH misto, dá um espacinho maior entre as cadeiras para que ele possa se mexer. Crianças com TDAH, pessoas com TDAH em geral, têm bastante dificuldade numa coisa que nós chamamos de propriocepção, que é a capacidade de reconhecer o próprio corpo. E aí, ele derruba as coisas, ele bate, ele tromba. É um clássico, viver roxo na vida de um TDAH. Então, aumenta esse espacinho. Combina um sinal com o aluno para chamar a atenção dele. Você pode combinar com ele um sinal para que você não tenha que ficar chamando a atenção dele o tempo todo. Eu sempre dou a dica de mexer no lápis na cadeira, na mesa dele, porque isso vai fazer com que ele preste atenção. Então já combina lá, Joãozinho, toda vez que eu passar na sua mesa e dar uma mexidinha no seu lápis, significa que você está desatento. Foca aqui. E aí, toda vez que você tiver que precisar, você vai lá para não ter que ficar chamando o Joãozinho o tempo todo. E é desgastante até pra gente, não é? Você tem que ficar chamando o mesmo aluno toda vez. E acredite em mim, o Joãozinho TDAH, você vai ter que chamar muitas vezes. Então, isso ajuda bastante. Nosso aluno tem comportamentos impróprios por causa da impulsividade? Tenta ignorar aqueles que você não precisa focar agora. Foca naqueles comportamentos que são mais difíceis, naqueles que são mais complicados, e aí os outros a gente só ignora. Depois a gente trabalha com eles. Trabalhe com sistemas, com técnicas de recompensa para crianças. Tem o sistema de recompensa, sistema de economia de fichas, sistema de pontos, tem várias técnicas que você consegue trabalhar os comportamentos da criança e pontuando. Lembra da baixa dopamina que eu falei para vocês? Que a gente tem no nosso querido cérebro com TDAH? Então, recompensas, coisas estimulantes, produzem dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da motivação. Então, se eu estou me motivando, se eu estou ganhando recompensas nesse processo, isso motiva meu cérebro. Mas lembra que as recompensas, majoritariamente, são experiências, tá? Então, é poder escolher um livro na hora da leitura, é poder ser o primeiro na hora de entrar na sala de aula, é poder sair 5 minutinhos mais cedo para o intervalo do recreio, para que ele possa ficar no pátio, é poder ir no banheiro, beber uma água e dar uma volta a mais. Então, sempre nessa pegada, tá?
E sempre que for trabalhar com algum recado, tem recado importante, tem data de prova, tem entrega de trabalho, pelo amor de Deus, bota no quadro para essa criança anotar. Além de botar no quadro, fala para as crianças, gente, anota aí, para ele anotar. Depois eu vou dar uma outra dica que pode te ajudar aqui também a aumentar ainda mais a atenção. Mas sempre coloque tudo no quadro, tá? Para tentar ajudar essa criança a focar o máximo possível. Anotou a segunda estratégia? Vamos para a nossa terceira. Controle inibitório, que eu não falei que falha bastante? A gente precisa dele para controlar nossos comportamentos, nossas emoções, enfim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa de controle inibitório. Já pensou você dirigindo sem ignorar um monte de coisa acontecendo ao seu redor? Ia ser um grande tromba-tromba, né? Tem umas pessoas que são assim, mas tudo bem. Então, a gente precisa que o nosso controle inibitório funcione bem. E a gente pode estimular esse controle inibitório com atividades com a criança, até mesmo em sala de aula. Então, uma maneira da gente fazer isso é ajudar a criança a entender o comportamento dela e os impactos que esse comportamento tem. Conversa com a criança sobre o que está acontecendo, explica para ela por que cada comportamento, o que ela pode ter e o que ela não pode ter de comportamento. Esse controle inibitório vai ser extremamente importante de ser trabalhado para que essa criança consiga atingir uma ótima perspectiva de desenvolvimento, para que ele consiga manter a sua atenção, o seu foco, para que ele consiga ignorar os barulhos e coisas que estão ao seu redor. O controle inibitório vai ser bastante importante. Um jeito legal de você trabalhar o controle inibitório das crianças são com jogos e atividades que tenham regras. Tudo que tem regra vai ser muito legal para ajudar as crianças. Então, brincadeiras com regras, jogos com regras, que trabalhem em turnos, então, que primeiro vai você, depois vou eu. Tudo isso vai ajudar bastante a sua criança. Então, foca nas regras, que vai ser bem legal para eles, e eles vão também ter uma ótima aprendizagem ligada a isso. Tudo que tem regras e turnos vai ajudar bastante, tá? Brincadeiras de amarelinha, brincadeiras que ajudem a criança a exercitar dentro de regras práticas também, vão ser interessantes. O esporte, em geral, é uma maneira bem legal da gente estimular crianças que têm déficit ou dificuldade no controle inibitório, porque o esporte tem muitas regras para cada coisa que a gente faz, e isso faz com que ele vá internalizando e vá aprendendo a se controlar nesse processo. Uma outra maneira de ajudar no controle inibitório é com combinados. Faça combinados com a criança, use um quadro de pontos com ela. Sabe aquele combinado que a gente faz no começo do ano? Faça com todas as crianças, deixe elas participarem da construção desses combinados para que elas internalizem. Deixe um quadrinho lá na frente com todos os combinados sempre disponível para quando seu aluno não cumprir o combinado, e acredite, isso vai acontecer algumas vezes, ao invés de ficar o tempo todo falando para ele, a gente só aponta, fala, Joãozinho, olha aqui. E aí a gente fala do combinado para que ele siga. Isso vai facilitar bastante para ele. Quarta estratégia, vamos trabalhar o quê? Memória operacional. Lembra que eu falei para vocês que isso falha bastante no TDAH? Se falha a memória operacional, se falha a atenção, se falha o controle inibitório, então a gente vai ter uma dificuldade gigantesca na aprendizagem. Memória operacional vai ser crucial, tá? Então, escreva no quadro todos os avisos que forem importantes. Todos, tá? Tudo que for muito importante vai ter que estar no quadro. E depois, uma dica legal é você se certificar de que a criança anotou também, para que ela possa internalizar e seguir melhor esse processo, tá? Depois, combine instruções faladas com instruções escritas. Use várias estratégias para repetir a mesma informação. Então, eu coloco no quadro, eu aviso os alunos, depois eu confiro no quadro, posso entregar para eles um bilhetinho com, enfim, a data da prova, a data do trabalho. Então, combine várias estratégias para que a criança use múltiplas entradas sensoriais para que ela consiga internalizar aquilo que é importante. Ajuda essa criança a memorizar. Estratégias de aprendizagem diferenciadas também vão ser muito legais para a criança com TDAH. Entenda qual que é o estilo de aprendizagem da criança.
invista nesse estilo de aprendizagem, mas também invista em potencializar aquelas que ela não tem bem desenvolvida ainda. Quando a gente começa a trabalhar com diversas possibilidades e estratégias de aprendizagem diferentes, as nossas crianças vão se desenvolvendo de um jeito muito legal. E elas vão chegando num nível muito legal de desenvolvimento, tá? Use diversas estratégias, contemple vários estilos de aprendizagem nesse processo também. Olha o TDAH perdido no próprio slide. Contemple vários estilos de aprendizagem nesse processo e tire uns minutinhos lá no início da aula para você lembrar todo o conteúdo que foi colocado no dia anterior. Relembra com a criança. Ó, gente, lembra que na aula passada a gente falou sobre tal coisa? Faz um resuminho curto de um minutinho e meio. E aí a gente vai conversando com a nossa criança. E coloca a relação, estabelece para ela a relação entre o conteúdo anterior com o novo. A gente vai cadenciando o conteúdo de um jeito que ela consiga internalizar de forma mais ampla. Entender mais sobre esse funcionamento executivo, sobre o funcionamento neurocerebral, entender como esse cérebrozinho funciona, é muito importante. Lá no nosso curso do TDAH 360, a gente fala muito sobre essa questão neurobiológica do TEA, como que esse cérebro funciona, as características comportamentais que eu falei para vocês, enfim. E a gente também fala de como atuar na escola. Um guia completo. Aqui eu estou dando só uma pincelada para vocês, eu estou dando só uma pílula, como a Mara diz. Aqui é só uma pílula de tudo que vocês aprendem lá no TDAH 360 sobre como atuar e intervir com essas crianças. Então vai ser bem importante a gente usar essas estratégias, mas é importante que você saiba muito mais e utilize muito mais conteúdo sobre isso, tá? Bom, seguindo o nosso barco, porque o nosso barco tem horário para chegar no porto. Estratégia número 5, rotina. Rotina é muito importante para TDAH. TDAHs são pessoas que têm dificuldade de organização e planejamento. A gente já falou disso. Memória operacional foi com Deus. Então, o que a gente precisa? De rotina, de previsibilidade, até com os comportamentos, para ele modular os seus comportamentos, regular, para que ele possa seguir o que precisa ser seguido sem grandes surpresas. E aí, a aprendizagem vai ficar muito mais tranquila. Tenha um quadro de rotinas visível na sua sala, trabalhe a rotina da criança, monte essa rotina com essa criança, para que ela possa se inteirar de tudo que ela vai fazer, e depois vá seguindo essa rotina. Se for ter quebra de rotina por alguma coisa inesperada, avisa a criança, prepara a criança para esse processo, para ela aprender a se organizar. Essa organização de rotina no TDAH vai ajudar ela a ser menos desatenta, vai ajudar a memória de trabalho dela e vai ajudar um pouquinho na hiperatividade também. Então, para evitar que a criança não venha sem material, esqueça a tarefa, ela vai internalizando essa rotina e depois de um tempo vai estar bem fixado nela e aí ela vai conseguir seguir essa rotina de um jeito muito tranquilo, tá? Só que tem algumas regrinhas importantes para a gente estabelecer rotina com a criança com TDAH. Primeiro, organizar essa rotina. Levanta tudo que precisa ser feito, tudo que acontece no dia desse aluno. Se é um aluno mais velho, se está aí na pré-adolescência e na adolescência em diante, organiza a sequência de aulas, é mais voltado para o cronograma de aula dele mesmo. Agora, para crianças mais pequenas, a rotina tem que contemplar até coisas mais básicas, como, por exemplo, a hora de lavar a mão, a hora do lanche. Então, a gente contempla todas as necessidades. Faz um cronograma e chama a criança para montar com você. Envolver a criança na criação da rotina é uma parte muito importante. Tem muita gente que faz a rotina, que desenha a rotina, entrega aquele quadro gigantesco, tudo pronto, né? E aí, assim, bom, tal hora você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a criança tem só que seguir aquilo lá. Mas isso dificulta a internalização. Não é muito mais fácil quando você constrói junto? Quando você senta para planejar alguma coisa com alguém, você não conhece muito melhor o plano do que somente quando alguém te passa esse plano? Então, envolvê-la nesse processo vai ser bastante importante. Mas, Robson, criança com TDAH é bem difícil com rotina. Eu sei, minha gente, é bem difícil mesmo. Porém, consistência é a chave. Rotina não
é fácil de ser trabalhada. Até pra gente. Muda a sua rotina para você ver. Não dá uma dificuldade? Muito difícil a gente trabalhar com rotina no começo. E a consistência é a chave. A rotina tem que ser seguida todos os dias, tá? Bem elaborada, sempre seguindo bonitinho. A chave é consistência. Se a gente mantém a consistência, essa criança apreende essa rotina. Porém, se a gente fica quebrando a rotina todo dia tem mudanças, enfim. Quando tem muitas alterações nesse processo, ele nunca vai internalizar. E aí vai ser muito difícil, tá? Outro ponto importante, tira tudo que reduz o foco da criança. Ajuda essa criança tirando as coisas que atrapalhem também na rotina dela. Eu sempre dou a dica para os professores de educação infantil, tenta não colocar muita coisa na frente, na parede principal da sala. Coloca aquelas coisas que você vai colocar uma vez que vão ficar o ano todo. Então, o alfabeto, o quadro de regras, coisas que não mudem tanto. E as decorações, as pinturas e as coisas sazonais que a gente vai trocando, aí você pode priorizar dos lados, na parede lateral e de trás. Porque daí a criança não tem tanta novidade lá na frente para ele toda vez ter que ficar prestando atenção em outras coisas que não sejam conteúdo, tá? E planeje as atividades, obviamente, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Dentro da rotina da criança, as tarefas e atividades têm que ser muito bem planejadas. Não dá para fazer qualquer coisa com qualquer criança e achar que vai dar certo, tá? Precisa aí de um bom desenho. Aqui é um exemplo do que a gente pode colocar na rotina. Você pode fazer uma rotina de pictogramas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e aí você vai colocando as atividades que a criança tem que fazer todo dia. Se a criança já é uma criança alfabetizada, já é uma adolescente, enfim, você pode colocar só escrito. Se é uma criança que já está alfabetizada, mas ela ainda é bem pequena, você pode trabalhar com desenhos e escrita, até para acostumar ela mais com o processo de escrita, pode combinar, enfim. Tem várias rotinas e várias maneiras de fazer rotina. Tem várias rotinas que você encontra pela internet, material para baixar, tem rotinas que você pode comprar. Quadro de rotina é o que não falta, tá? E aí você tem só que adequar, pensar qual que é o melhor para você, qual que é o melhor para a sua criança e executar. Se a sua criança for melhor com imagens, prefira imagens. Se ele for melhor com escrita, prefira escrita, tá? Sempre priorize aquilo que a criança tem de melhor nesse processo. Inserir essa rotina, ela é muito difícil. Ela não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente consegue pensar a rotina e consegue ir trabalhando com as crianças, a gente consegue fazer elas internalizarem muito mais fácil. No começo, dá dificuldade, no começo tudo sai do controle, mas o segredo é consistência, tá? Fazendo sempre, seguindo sempre. Até pra gente é difícil, né? Bom, sexta estratégia. Tarefas estruturadas. Não dá para trabalhar com a criança com TDAH sem pensar muito bem nas tarefas que a gente vai trabalhar com ela. Nós precisamos que as tarefas sejam muito bem pensadas. E não só a tarefa em si, mas também a maneira como essa tarefa vai ser executada. Eu sempre digo uma coisa, cérebros TDAH têm dificuldade de atenção, ou estão muito agitados para ficar prestando atenção mesmo. E aí, trabalhar, por exemplo, com enunciados muito grandes, vai ser sempre uma dificuldade para a criança com TDAH. Aquele professor que coloca aquele enunciado que parece uma dissertação. Mariazinha estava caminhando pela floresta de tijolos amarelos quando ela resolveu colher maçãs. No caminho, ela encontrou uma macieira e colheu 10 maçãs. Caminhando mais à frente, encontrou seu primo, Pedrinho, trocou uma ideia com ele e deu para ele 2 maçãs. Depois seguiu para sua casa e, chegando em casa, entregou as maçãs para a mamãe, com quem ela dividiu. Quantas maçãs Mariazinha ficou? Gente, eu me perdi antes dela chegar na macieira. Ó que vida difícil com o TDAH. Então, seja mais direto. Não dá para perder a ludicidade. A gente vai dar para ser lúdico sem necessariamente a gente ser tão prolixo. Quem é prolixo é TDAH, gente, pelo amor de Deus. Então, Mariazinha tinha 10 maçãs, deu 2 para o seu melhor amigo. Com quantas maçãs ela ficou? E a gente pode trabalhar com imagens, com desenhos. Então, a gente pode usar um tanto do lúdico, mas tente ser mais direto possível, para que essa aprendizagem seja mais ampla, tá? Para que essa criança consiga focar na tarefa que é necessária.
Além disso, pense como fazer a atividade e como aplicá-la. Nas tarefas, você vai ter que conhecer a realidade de cada criança. Essa estruturação ela é bem importante. Mas na hora de aplicar, se a sua criança é uma criança que está se esforçando para fazer a tarefa, mas ela não está conseguindo ainda, dá um tempinho extra para ela terminar. A gente chama isso de recompensa por esforço. A gente só vai dar esse tempo a mais para ela terminar, especialmente se é uma tarefa que vale nota, alguma coisa, se a gente vê que ela está se esforçando. Lembra que esse cérebrozinho funciona de um jeito diferente dos outros cérebros. E nós, que estamos em sala de aula, a gente pensa tudo para neurotípicos, mas esse cérebro não é típico. Ele é muito próprio. Então, querer que ele acompanhe um funcionamento neurotípico não é real. E aí a gente pode fazer com que essa criança tenha essa recompensa por esforço se a gente vê que ela está se esforçando. Tarefas que são muito longas, a gente pode dividir em tarefas mais curtas, dar pequenos trabalhos, para que faça com que essa criança efetivamente execute a tarefa. Eu sempre gosto de dar o exemplo do trabalho sobre sistema solar. A gente pode pedir um trabalho gigantesco sobre o sistema solar para a pessoa fazer. A pessoa com TDAH, baixíssima dopamina, ela vai ter aquela paralisia que eu falei para vocês e não vai fazer. Aí ela vai fazer na última hora um trabalho assim na base da dopamina, nossa, fugiu o nome do neurotransmissor. Da adrenalina. Ó, quase foi. Ó, a memória de trabalho. Ela vai fazer na base da adrenalina. E se eu der trabalhos mais curtos, em um espaço de tempo menor? Primeiro eu peço um trabalho sobre planetas, depois eu peço um trabalho sobre cometas, depois eu peço um trabalho sobre satélites. E aí depois, na hora que a gente juntar tudo, ele vai aprender do mesmo jeito. Eu sequencio as tarefas. Isso vai facilitar bastante para a nossa criança. As instruções escritas com faladas, que eu falei para vocês, são muito importantes e a gente reforça aqui. Na hora de passar também as tarefas, é importante a gente passar das duas maneiras. Uma dica que eu sempre dou, se a tarefa você vai passar no quadro, depois lê com os alunos qual é a tarefa. Se for do livro, da cartilha, enfim, lê a tarefa também para que ele tenha uma outra forma de entrada de informação. Intercala a tarefa mais intensa com tarefa mais leve também. Normalmente as pessoas com TDAH não costumam controlar muito bem a energia que elas gastam para as coisas. Então, se a gente começa com 2, 3 tarefas, começa com 4, 5 tarefas, 2 tarefas fáceis demais, ele vai gastar muita energia na tarefa fácil e a difícil ele vai deixar para lá. Então, vai intercalando até para ele aprender a dosar essa energia. Sempre que for possível, comece o dia da criança com as atividades mais complexas e a gente vai deixando as mais fáceis para depois. Justamente por causa desse gasto de energia, tá? Bom, e estabelece um tempo mínimo para a criança antes dela levantar. A criança com TDAH, ela vai querer andar, ela vai querer fazer um monte de coisa. O que você pode fazer? Estabelece um tempo mínimo antes dela levantar. Ó, Joãozinho, se você conseguir ficar sentadinho aí por 10 minutos fazendo a tarefa, bonitinho, eu deixo você dar uma volta. Então, combina um tempo mínimo. E gradativamente você vai aumentando esse tempo mínimo, tá? Nas tarefas, em como vocês vão trabalhar essas tarefas, mais um monte de dicas de intervenção. Lá no 360 a gente vai falar, tá? A gente vai falar de um monte de dicas e intervenções para TDAH, especialmente quando a gente está pensando em sala de aula, tá? Vocês vão amar. A gente vai falar de outros aspectos também, de alimentação, de família, de adolescência, enfim, dos tratamentos, mas na parte prática, lá vocês vão ter muito conteúdo, tá? A nossa última estratégia, mas depois eu vou ter um bônus para vocês. Organização. Se está falhando um monte de função executiva, organização vai falhar. E o clássico dos clássicos é o TDAH desorganizado. Então, a gente pode utilizar estratégias muito simples para ajudar a criança a melhorar essa habilidade, que é a habilidade da organização, e que é muito importante. A gente usa organização para tudo, para organizar a casa, para saber o que fazer, saber onde a gente deixou as coisas, né? Então, o que nós podemos fazer? Na sala de aula, em cima da mesa, só o essencial. E aí você não precisa fazer só com o seu aluno com TDAH. Fala com todos. Gente, agora na mesa só tal e tal material. E aí, checa se a sua criança com TDAH deixou só mesmo esse material na mesa, até porque ele pode estar desatento. Então, só o essencial na mesa para que ele possa fazer as atividades. Um cronograma bem visível das atividades e a rotina vai ajudar bastante na organização. E a gente pode trabalhar com lista de tarefas para o aluno. Especialmente se ele já é mais velho, já é alfabetizado.
A gente pode trabalhar com listinhas de coisas que ele precisa fazer, especialmente para os trabalhos, por exemplo. Na hora de fazer um trabalhinho, faz um passo a passo com ele, e aí ele vai ticando a maneira, dando um check na parte do trabalho que ele já fez, que daí a gente trabalha por etapas, a gente sequencia essa atividade. Isso vai ser muito legal para eles, tá? Uma outra estratégia, além da lista de tarefas, é a gente usar planner, agenda, aplicativo de lembrete, enfim, vários recursos que ajudem a pessoa a se lembrar daquilo que é importante, vai ser muito legal e vai ajudar bastante ela a se organizar. Como a gente pode usar esses organizadores? Separei algumas coisas aqui para a gente pensar um pouquinho. Vamos começar ali por aqueles post-its que a gente chama de Smart Notes. Algumas pessoas chamam de flags. A gente pode usar essas flags, que são esses bichinhos curtinhos, bonitinhos aqui, que tem de várias coisas, tá? Tem de vários personagens, você pode usar e abusar dessas flags. Você pode colocar para marcar aonde que está o trabalho importante. Se deu um trabalho para casa, coloca lá o bichinho para ele. Ó, fala, ó, Joãozinho, não esquece que tem que fazer a tarefinha que tá ali no Panda, tá? Aí, quando ele chegar em casa, ele vai ver no caderno que tem o Panda, ele sabe que ali tem uma tarefa para fazer. Um recado importante, lembra que eu falei pra gente combinar recados escritos com recados falados para ele lembrar de datas, prazos? Você pode colocar um post-it colorido no caderno para ele anotar o lugar dessa data, desse horário. Porque toda vez que ele folhear, vai ter um post-it gritante ali de cor que vai saltar aos olhos dele. E a cor chama atenção. Quando a gente não vê um post-it em alguma coisa, você fala, meu Deus, o que está anotado aqui? E a listinha de checklist de atividades. Checklist de atividades, eu acho a coisa mais genial do planeta, porque ajuda a gente a se lembrar. Ter lista de tarefas ajuda a gente a se organizar de uma forma muito legal, porque você pode ir marcando tudo de um jeito mais assertivo, facilitando o dia a dia. E tem várias maneiras de fazer essas listinhas de tarefas. Tem a listinha do to-do list, que é normal, que todo mundo conhece. Tem essa que é uma plaquinha que você vai puxando para o ladinho e marcando se você já fez ou não. Vocês acham pela internet muito fácil. E tem a lista de tarefas, que eu, particularmente, a minha lista de tarefas do dia a dia é mais ou menos igual essa. Eu listo tudo que eu preciso fazer e depois eu separo entre o que é urgente, o que não é tão urgente e o que, se eu sobrar um tempinho, dá para eu fazer. A maneira da gente fazer essas listas de tarefas são bem importantes e ajuda bastante na organização. Organização vai ser muito importante para a nossa criança com TDAH, tá? E planner, vocês podem usar planner também, que os planners ajudam bastante na organização. Esse aqui é um planner para casa, enfim, mais generalista, mas a gente pode criar o nosso próprio planner nesses aplicativos que ajudam a gente com design, que vai ser muito, muito, muito legal. Bom, foram as nossas 7 dicas, as nossas 7 estratégias, mas tem algumas diquinhas extras para vocês pensarem como vocês podem ajudar essa criança. Lembra que lá no começo dessa aula, eu falei para vocês que a autoestima da criança com TDAH, ela é bastante rebaixada por causa de todas as situações cognitivas, sociais, que o TDAH pode trazer para ela? Então, fortalece a autoestima dela. Essa criança não é só problema. Elogia também, potencializa o que ela tem de bom. E evita a comparação. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E essa é a parte mais legal de nós sermos humanos. A gente é tão diferente um do outro, nós somos um universo cada um. Então evita comparar. Essa criança, ela tem dificuldades e ela sabe que ela tem dificuldades. Ela não precisa o tempo todo de alguém apontando para ela, e isso de uma forma ruim. Tenha metas bem claras com a criança, estabelece objetivos com ela, aonde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer, e seja paciente. Seja paciente mesmo, porque você vai precisar. Meu querido professor, minha querida professora, seu aluno desatento vai te deixar fora do sério, porque você precisa organizar ele, e o seu TDAH vai te deixar, o seu hiperativo vai te deixar fora do sério, que você tem que controlar ele. Então, seja paciente, faça pausas regulares, pausas ajudam a pessoa a respirar um pouco e a desanuviar. Pausas pequenas podem ajudar essa criança. E, se ela estiver com muita dificuldade ainda, se as dificuldades forem mais acentuadas do que você está percebendo ou do que você está vendo, você pode chamar um profissional, encaminhá-la para um profissional especializado, um psicólogo, um médico, se for o caso de entrar com medicação, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, que são profissionais que são especializados para trabalhar
com pessoas com TDAH e fazer com que elas atinjam um nível bem legal de desenvolvimento, tá? Bom, para a gente encerrar de vez e pensar um pouco mais sobre esse TDAH, agora acabou as dicas. Eu trouxe essa frase do Túlio Custódio que eu acho sensacional. Ele diz que você só se conecta com o outro se você tem disposição clara para se colocar no lugar do outro. E para isso, você tem que ter algo para se colocar. Não dá para você trabalhar com TDAH se você não pensar o TDAH de forma ampla. Não dá para trabalhar o TDAH se você não conhecer a fundo o TDAH. Você só vai conseguir entender como o nosso cérebro funciona quando você compreender o que é esse transtorno e todas as implicações que ele tem. E para isso, se especializar, conhecer, buscar conhecimento e se atualizar vai ser crucial. A gente vai precisar de todas as intervenções e as atualizações possíveis para dar o melhor atendimento para essa criança. E essa que é a nossa proposta aqui do Grupo Rema. Né, Fábio?